Glória a Deus. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Meus irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Neste momento eu estou feliz de estar aqui com os irmãos, tá bom? Meu nome é Gabriel e eu estou aqui ao convite do nosso irmão, amigo, Jonatas Toso, para trazermos uma palavra de Deus para o teu coração. Amém? Eu quero compartilhar convosco nesta tarde uma palavra cristocêntrica, uma palavra a qual Cristo irá falar ao teu coração. Neste momento, você que está na sua casa, você que está no seu lar ou no seu trabalho, tenha a certeza que o Espírito de Deus irá falar com a sua vida. Amém? Você que tem a sua Bíblia, que está próxima de você, à sua disposição, abra comigo no Sagrado Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João. O capítulo é o de número 1. Nós vamos ler até o versículo 5. Amém? Diz assim a palavra de Deus: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Este estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Vou ler novamente o versículo 5. E a luz brilha nas trevas, meus irmãos, e as trevas não o compreenderam. Amém? Nós vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai eterno, estamos, ó Pai, diante a Tua palavra, Senhor, nessa tarde, e eu acredito, Espírito Santo de Deus, que o Senhor, ó Pai, irá falar conosco, Pai, de uma maneira especial. Ó Deus, graças te dou, meu Pai, de estar pregando a Tua palavra para o Teu povo que está conectado conosco, e por aqueles, ó Pai, que estarão sendo edificados, ó Pai, após o encerramento dessa transmissão. Ó Pai, lhe peço, Senhor, alcance a cada vida, ó Pai, nessa tarde. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, penetrar, injetar no coração do Teu povo a Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra é o avivamento, ó Pai. A Tua palavra, Senhor, nos coloca de pé. A Tua palavra, Pai, nos afirma a nossa fé para cada dia caminharmos, ó Pai. Espírito Santo, a Tua palavra cura, ó Pai. E eu creio que nesta tarde, ó Deus, a Tua palavra tem endereço certo, ó Pai. Porque diz a Tua palavra, Senhor, no livro do profeta Isaías, ó Pai, no capítulo 40 e no versículo 8, seca-se a erva, caem-se as flores, mas a Tua palavra dura para sempre. Fique conosco em nome de Jesus. Amém? Queridos irmãos, peço a permissão, tá bom? Para estar entrando no teu lar nesse momento, na tela do seu celular, tá bom? Para a ministração da palavra de Deus. Vou ser simples, tá bom? Vou ser objetivo, mas eu tenho a certeza que o Espírito Santo irá falar conosco de uma maneira poderosa. Queridos e amados irmãos, nós acabamos de ler uma palavra cristocêntrica, uma palavra viva da parte de Deus.
observaremos, meus irmãos, que o apóstolo João, a qual escreveu este evangelho, é conhecido como o apóstolo do amor. Este homem seguiu a Jesus. Este homem andou com Jesus, meus irmãos. Este homem contemplou, viu os milagres de Cristo, o Nazareno. Este homem viu o Cristo vivo sendo crucificado. Este homem, ele viu as marcas, aleluia, do chicote sobre o nosso Cristo. Esse homem contemplou Jesus orando muitas vezes no monte. Este homem contemplou milagres extraordinários da parte de Jesus. E observaremos, meus irmãos, que este evangelista, ele vai focar, aleluia, a sua vida em Cristo. Ele estava focado em escrever, em narrar sobre Cristo, sobre o Verbo divino, sobre a palavra que se encarnou, para nos trazer a oportunidade de uma nova vida e de uma nova esperança. Observaremos, meus irmãos, que toda a Bíblia Sagrada fala de Calvário, fala de Cristo. Observe, meus irmãos, que Cristo é o tema principal de toda a história. Cristo é o tema principal de toda a Bíblia. Observe, meus irmãos, que no princípio era a terra, sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, meus irmãos. E o Espírito de Deus, o Paracletos, movia-se sobre a face das águas. E a Bíblia diz, disse Deus, haja luz e houve luz. E tudo foi criado por intermédio dele. Observe, meus irmãos, que através da palavra divina, céus foram criados. Através da palavra divina, lua foi criada. Através da palavra divina, estrelas foram criadas, meus irmãos. Tudo que existe foi criado por intermédio da palavra de Deus. Os céus e a terra não se existiram do nada. Há um Criador, há um Deus, há um Senhor poderoso que governa e comanda todas as coisas. Observaremos, meus irmãos, que Cristo Jesus, ele é o próprio Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, em João capítulo 3, e o versículo é o de número 16. A Bíblia diz: Deus amou ao mundo de tal maneira, meus irmãos, que enviou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Observe, meus irmãos, o primeiro Adão pecou, e ele pecou foi no paraíso, meus irmãos. O primeiro Adão desobedeceu, meus irmãos, a ordem de Deus. Deus disse para não fazer, mas o homem não deu ouvido à palavra do Deus eterno. E sabemos, meus irmãos, que Deus, ele é justo, e Deus, ele não aceita o pecado. Sim, observe, Deus, ele ama o pecador, mas o pecado ele aborrece. Por quê, meus irmãos? Deus tem nojo
do pecado. O pecado, ele é podre, meus irmãos, e Deus, ele não aceita. Por quê? Porque Deus, ele é justo. Observaremos que pela Bíblia Sagrada, profetas falaram acerca do Messias. Observe que no capítulo 7 do livro do profeta messiânico Isaías, e no versículo 14, guarde isso, a Bíblia Sagrada diz claramente que uma virgem concederia e daria à luz a um filho, meus irmãos, a qual o teu nome se chamaria Emanuel. Olha que coisa linda, que quer dizer Deus conosco, aleluia, Deus com o seu povo, Deus com os seus filhos, Deus, ele habitando, aleluia, no coração do homem. Observe que no capítulo 9 de Isaías, e no versículo de número 6, meus irmãos, a Bíblia diz, o profeta vai dizer quem é ele. O teu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da paz. Ele é o Cristo vivo, ele é o Deus vivo. A Bíblia diz no capítulo 43 de Isaías, e no versículo de número 13, a Bíblia diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar de minhas mãos, e operando Deus, quem vai poder impedir? Preste muito atenção. Ninguém pode impedir o trabalhar de Deus. Deus é a palavra, e a tua palavra é viva. A tua palavra cura, a tua palavra salva, a tua palavra levanta, a tua palavra ergue, a tua palavra restaura, a tua palavra cura a enfermidade, a tua palavra ressuscita, a tua palavra transforma, a tua palavra ela quebra o jugo, a tua palavra ergue o necessitado, a tua palavra traz esperança para aquele que está jogado, para aquele que está caído, para aquele que para ele não há mais esperança. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que Cristo é o Filho de Deus. A Bíblia diz em Mateus, o capítulo é 1, e o versículo é o de número 23. A Bíblia diz que uma virgem concederia e daria à luz a um filho, a qual teu nome se chamaria Emanuel. Observe que Mateus, ele vai fazer menção. Mateus, ele vai estar focado no Cristo como rei, no Messias, aleluia, no rei prometido para trazer ao homem a luz da esperança. Se nós lermos os 28 capítulos de Mateus, se nós lermos os 16 capítulos de Marcos, os 24 capítulos de Lucas, e os 21 capítulos de João, observe que Mateus, ele vai apresentar Cristo como rei. Observe que Marcos como servo sofredor, Lucas como filho do homem e João como filho de Deus. Observe que Jesus, ele veio para cumprir.
Jesus, ele veio para resgatar Israel. Estava separados da palavra de Deus, mas o Cordeiro Cristo, ele veio trazer novamente a conexão, aleluia, de Deus com a tua criatura, aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que Cristo Jesus, ele tem nas mãos a pá, ele tem nas mãos a autoridade de arrancar toda a sujeira e queimar no fogo. Observe, meus irmãos, que Jesus, antes dele se apresentar a Israel, ele ficou, aleluia, em um tempo de 30 anos em preparação para se apresentar ao povo de Israel. Observe, meus irmãos, que João Batista, ele ficou também um período de 30 anos em preparação para começar a pregar, para começar a batizar, para que o povo viesse se converter dos maus caminhos. Jesus, ele não veio abolir a lei e os profetas, mas ele veio cumprir a lei. Ele veio apresentar-lhe a graça, porque a lei é a morte, mas a graça é a vida. Aleluia! A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que Paulo escreve aos Colossenses, o capítulo é o 3 e o versículo é o de número 16, que a palavra de Cristo habite em vós ricamente, com toda, a sabedoria. Entenda, meus irmãos, a palavra de Cristo, ela tem que habitar sobre nós. Porque a palavra de Cristo, quando habita sobre nós, o nosso modo de falar é guiado pelo Espírito, o nosso modo de agir é guiado pelo Espírito, a nossa mente é controlada pelo Espírito. Observe, meus irmãos, vivemos em um tempo onde muitos estão com a mente preocupada, onde muitos estão descontrolados, aonde muitos têm perdido a chama do Espírito, aonde muitos têm parado de orar, aonde muitos têm parado de consagrar, aonde muitos têm perdido a comunhão com Cristo. Mas Deus me enviou aqui nesta tarde para dizer para você, meu irmão, minha irmã, você jovem que está me ouvindo, a palavra de Deus continua curando, a palavra de Deus continua salvando, a palavra de Deus continua libertando, a palavra de Deus continua fazendo milagres. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, guarde isso, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Guarde isso aqui, meus irmãos. Somos salvos por intermédio da graça, libertos por intermédio da graça, e nós podemos ter, meus irmãos, comunhão com Cristo, e nós podemos ter, meus irmãos, uma vida conectada com o céu. Eu não sei quanto tempo você não ora mais, eu não sei quanto tempo você pega a Bíblia para ler, mas eu quero dizer nessa tarde, é tempo de voltar a ter comunhão, é tempo de voltar a ter uma vida de oração, é tempo de amar a Cristo acima de todas as coisas. O véu foi rasgado, ninguém pode nos impedir, ninguém pode nos
da presença de Deus. O único que pode afastar o homem da presença de Deus é o eu do homem, é o orgulho do homem. Mas quando o homem está com a palavra de Cristo, ele se aproxima diante da presença de Deus, e o Espírito Santo, a palavra, a verdade, ela aquece o nosso coração com a verdade do reino. A Bíblia diz, meus irmãos, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 18, e com a cara descoberta, contemplamos a glória do Senhor e somos renovados de glória em glória pelo poder do Espírito Santo. Olha que coisa magnífica, meus irmãos. Todos os dias a palavra vai nos limpar. Todos os dias Jesus, ele vai nos limpar pela tua palavra. Para quê? Para que o homem não venha se contaminar com o reino das trevas. Observe, meus irmãos, que este mundo já é do maligno. Esse mundo há pecado, esse mundo há prostituição, este mundo há engano, este mundo há adultério, este mundo há mentira. Mas eu quero dizer para você, o reino de Cristo é santidade. A Bíblia diz no livro do profeta Daniel, o capítulo é 1 e o versículo é o 8. Guarde isso. Porém, Daniel propôs em teu coração de não se contaminar com os manjares de Babilônia. Gabriel, por que Daniel não se contaminou? É porque o reino de Cristo, é porque o reino de Deus estava marcando a vida de Daniel. Daniel estava dentro de um império babilônico, de sensualidade, de mentira. Mas quem é do reino, ele não vai perder a conexão com o Pai. Olhe bem para a vida de José. José estava dentro do Egito, mas o Egito não estava dentro de José. Por quê? Porque José, ele era do reino. No livro de Josué, leia, aleluia, o versículo 8 do capítulo 1. A Bíblia diz que Deus disse para Josué: Josué, não aparte o livro da lei da tua boca, Josué, mas medita nesse livro de dia e de noite. Deus estava dizendo para Josué: somente na minha palavra você vai ter vida. Somente na minha palavra você vai vencer as guerras. Somente na minha palavra você vai vencer o pecado. Por quê? Porque quem não está na palavra de Cristo, ele perde a direção. Mas quem está em Cristo, ele é guiado pela palavra. A Bíblia diz em João, o capítulo é o 8 e o versículo é o de número 32. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João capítulo 15, versículo 1, 2 e 3, a Bíblia diz: disse-lhe Jesus: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que não estando em mim, ele tira e lança no fogo. Mas todo ramo que estando em mim, ele vai limpar, para que possa produzir mais frutos ainda. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Quero dizer para você nessa tarde, a palavra de Deus, ela continua sendo viva. A Bíblia diz em João, o capítulo é o 17 e o versículo é o 17. Jesus disse na oração: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você ler em Efésios capítulo 5, versículo 14, que diz: desperta tu que dormes, saia dos mortos, e a luz de Cristo
te iluminar. O versículo 18 diz: e não se embriagueis com vinho aonde há contenda, mas se encham do Espírito Santo. Deus está dizendo para nós nessa tarde: o mundo tem vinho, mas Jesus tem palavra. O mundo tem morte, mas Jesus tem vida. O mundo tem engano, mas Jesus tem a verdade. No capítulo 6 de Efésios e no versículo 17 a Bíblia diz: tomai sobre vós o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Guarde isso. O capacete da salvação protege a nossa mente, e a palavra de Deus é para guerrearmos, é para pelejarmos. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, em Filipenses, no capítulo 2, e o versículo é o 5, que venha a ter em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se você ler Tiago, o capítulo é 1, e o versículo é o 22, a Bíblia diz: e não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Tiago capítulo 4, o versículo é o de número 7, a Bíblia diz: submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se você ler em Deuteronômio, o capítulo é o 8, e o versículo é o de número 3, Deus tomou a boca de Moisés no deserto para dizer que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu lhe pergunto, por que Israel pereceu? É porque não se submeteram à palavra do Senhor. Se você ler no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7 e o versículo 14, Deus, ele disse para Salomão a seguinte pergunta: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, ele cura quando há arrependimento. Vamos para a Bíblia. A Bíblia Sagrada diz no livro de Oséias, capítulo é o 4 e o versículo é o 6, Deus disse para Oséias: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, porque há tantos destruídos, porque há tantas famílias destruídas, porque há tantos irmãos destruídos, porque há tantos jovens destruídos, porque há tantas famílias destruídas. É por causa que ainda não aplicaram a palavra de Deus em sua vida. Guarde isso. A nossa origem não é a terra, a nossa origem é o reino dos céus. Em Salmos de número 1, a Bíblia diz: bem-aventurado é o varão que não anda no conselho dos ímpios e nem se detém na roda dos escarnecedores, mas o teu coração estará na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que no tempo certo produz os seus frutos. Aleluia! A Bíblia diz em Salmos 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para guiar os meus caminhos. Em Salmos 111, verso 10, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. A Bíblia diz em Mateus 4:4, disse-lhe Jesus: nem só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Observe, o pai da mentira é o diabo, o pai do engano é o diabo, mas Jesus é o pai da verdade, e ele tem palavra
palavra de vida para a sua casa. Ele tem palavra de vida para o teu lar. Ele tem palavra de vida para a sua família. Neste momento você se encontra, Deus, a minha casa está afastada, Pai, da tua presença. A minha casa não conhece a verdade, mas eu quero lhe dizer, continua pregando para a tua família, continua evangelizando para a tua família, assim como Jesus, há mais de 2000 anos, quando ele pisou nessa terra, ele evangelizou, ele curou, ele salvou. E nós temos também uma missão em Marcos 16, versículo 15 e 16, disse-lhe Jesus: ide para todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, e quem crê for batizado será salvo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10 versículo 17: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé, ela gera em nós quando nós ouvirmos a palavra. Guarde isso em teu coração. É tempo de pregar o evangelho, porque a Bíblia diz em Atos 16:31, aleluia, Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Aleluia. Você não pode parar de orar, você não pode parar de clamar, você não pode parar de interceder. É tempo de voltar aos princípios. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 8: eis que diante de ti eu coloquei uma porta aberta, aleluia, a qual ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu quero encerrar neste momento dizendo para você: não perca a fé. Jesus, ele cura. Jesus, ele liberta. Você que está afastado nesse momento, você que está sem força para orar, eu quero dizer para você: Jesus te ama. Jesus quer salvar a sua vida. Jesus quer salvar a sua casa. Não pare, continua. Eu quero orar por você neste momento, para nós encerrarmos essa transmissão dizendo: Jesus continua o mesmo, e Ele está voltando para arrebatar a sua igreja. Seja edificado por essa palavra. Apocalipse 3:11, guarde o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, ceiarei com ele, e ele ceará comigo. Versículo 22, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Seja edificado por essa palavra, e nunca se esqueça, o céu é real, e o céu nos espera. Jesus está vindo, a mão de Deus está sobre nós, a mão de Deus está sobre a sua casa, a mão de Deus está sobre a sua vida. O grande avivamento, meus irmãos, não está no grito, não está na revelação, mas está dentro dessa palavra. Por isso é tempo de valorizarmos todos os dias essa palavra, porque ela é a única que salva, ela é a única que liberta. Amém? Eu quero convidar você a orar comigo para nós encerrarmos essa transmissão. Eu creio que esses poucos minutos de palavra está edificando a sua vida, porque Jesus está aqui. Eu sinto a presença de Jesus. Sinta a presença de Jesus na sua casa, jovem. Sinta a presença de Jesus na sua vida, meu irmão e minha irmã. Jesus está contigo. Jesus está com a sua família. Jesus está com a sua casa. Seja curado, seja transformado, seja capacitado pela palavra, seja liberto pela palavra. Você que está mal, você que está depressivo, você que está depressiva, você que não consegue orar, você que está querendo abandonar tudo. Jesus está dizendo na palavra: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a vida, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou o único. Jesus de Nazaré. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa transmissão, por essa palavra a qual foi pregada. Te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade de ter pregado, meu Pai, para o teu povo, de ter pregado, Pai, para os teus filhos. E cada vida, meu Pai, que visualizar essa mensagem venha a ser tocada.
Ó Deus, muito obrigado. Para me encerrar, quero dizer muito obrigado, tá bom? De você ter emprestado o seu tempo para ouvir a palavra. Deus abençoe a cada irmão desse grupo e eu fico grato de coração a Deus e aos irmãos que nos permitiu estarmos pregando a doce palavra de Jesus. Cristo reine sobre o teu coração e a paz do Senhor Jesus.